Se você olhar na arte, na filosofia, já tem gente dizendo que o Nietzsche já está dizendo que morreu o indivíduo no século XIX. É que a questão é como é que isso fica mais evidente. Isso só vai ficar evidente para valer na década de 1990, que é quando essa bibliografia está aparecendo. Inclusive, tem um sujeito que define a década de 90 como a década comedora de carne. Porque é por causa da cibernética e tudo mais, entendeu? Desaparece a carne. O corpo some nos anos 90. Né? É um pouco essa a ideia. E você vai ter nos livros. Olha, basta você ver a cultura pop. Robocop, 86. Entendeu? Na cultura pop o negócio já começa a perder. Cara, Robocop é pós-moderno. Ó, tem uma OCP. A OCP é uma indústria que está privatizando a polícia. E em Detroit. Pô, Detroit é o símbolo do Fordismo, né? Aí os caras tentam fazer robôs que nunca dão certo. Eles pegam um policial, entendeu? Enfiam na coisa. E aí vem as lamúrias da carne. Ou seja, a memória do sujeito começa a voltar. Cara, eu acho muito nítido esses filminhos, entendeu? Considerados B, para mim são A mais, né? Porque ele é o espírito de como esse negócio aparece para a esmagadora maioria das pessoas. Né? Tipo, Blade Runner é massa, eu gosto, eu acho o livro superior. Mas não é. Robocop é a coisa pop. O Tarantino escreveria Robocop, não Blade Runner. Né? Então, um pouco isso. Essa percepção, ela se intensifica nos anos 90. Mas ela já vem sendo tematizada muito antes. E a pós-modernidade começa a assumir essa forma, né? Esse discurso. Então, eu queria enfatizar isso, e eu gosto do Vátimo porque ele é provocativo, ele impacta, né? É a defesa mesmo da sociedade pós-moderna. Essa que é a pegada. Né? Mas eu queria fazer pelo menos 2 movimentos antes da gente entrar no texto. Né? Já colocamos a ideia da virada cultural, mercantilização da cultura. Agora, quando você entra em RI mesmo, aquele cara, o Walker, Ashley, o próprio Derderian, que nós vamos ler na semana que vem, o que essas pessoas vão dizer? Olha, tem algumas características que são gerais nas visões pós-modernas. A primeira, e aí por isso que eu assento no Foucault, todo pós-moderno estabelece a conexão entre poder e conhecimento, poder e discurso. Isso é uma temática predominantemente pós-moderna. Quando você estabelece essa conexão, você já ejeta a concepção da ciência como uma coisa neutra. A neutralidade da ciência, né, em tese, preveniria ela de ser um discurso de poder. O que a galera vai dizer? Cara, nada mais o discurso de uma pretensa neutralidade da ciência, ou neutralidade axiológica, é um puta de um migué, né? É o grande golpe. Então, qual é a ideia? Sempre existe relações de poder e autoridade em praticamente todos os assuntos, e especialmente os internacionais. Por isso que o pós-modernismo impacta as RI, especialmente se a gente vê na linha do tanto do Vátimo como do Jameson. O pós-modernismo é transnacional. Né? Ele é transnacional. Segunda característica, e acho que é aí que reside a maior dificuldade de vocês, que é uma dificuldade de todo mundo, dada a nossa tradição muito hegeliana. A orientação do pós-modernismo é genealógica. O que é isso? É uma espécie de contra-história da modernidade. Porque a modernidade é uma história que se pretende universalista e totalizante. Ou seja, aquela ideia de um ponto único, de uma visão privilegiada da marcha da história, que o Watman vai demolir. Então esse é o ponto. E centrada na ideia de emergência. Né? Que o novo, o complexo, é causa dele mesmo. Logo, se a gente partir disso, nós partimos, e a genealogia precisa, por isso que Foucault sempre é lembrado, né, quando ele propõe uma arqueologia do saber. O que é a ideia de arqueologia do saber? Olha, como que faz um arqueólogo? Ele cava. Eu começo a cavar.
eu chego numa civilização. O que eu sei? Porque ela está abaixo. Que ela é anterior no tempo, a que está em cima. Mas veja, eu não posso concluir que existe uma relação histórica em quem está abaixo e quem está em cima. Aquele negócio que eu escavei pode ter ficado 300 anos, entendeu? A civilização se autodestruiu, ficou 500 anos, mais até 1.000, 2.000 anos, sem acontecer nada, outra civilização aparece lá em cima. Então, historicamente, tem conexão zero. Agora, eu posso fazer uma análise formal. Como é que funciona aquela sociedade mais antiga? Como é que funciona essa que eu sei que é mais nova? E posso cavar mais ainda, entendeu? A única coisa que eu vou saber é que elas se diferenciam no tempo. Mas eu não preciso da variável tempo para pensar a relação entre elas. Nesse sentido, a visão genealógica é sempre sincrônica em algum grau. Eu comparo sociedades totais umas com as outras, sem a ideia da diacronia. Por isso que o Foucault fica insistindo, olha, a minha visão é genealógica. A minha visão é genealógica, sempre. Gênese de elementos. Gênese de instituições. O que bagunça é que ele vai trazer a ideia de corte epistemológico, que é um corte na epistemia em geral, que produz essas transformações gerais de significado. Então, confunde bastante. Mas o que é o ponto aqui dessa discussão, então? E que os pós-modernos partem axiomaticamente. Não existe uma única história, mas existem diversas histórias interconexas, cada uma com certo grau de autonomia, cada um com um ritmo próprio e com formas de manifestação de poder particulares. O que foi a modernidade na visão pós-moderna? Foi a ilusão do Ocidente que ele poderia converter o mundo à sua imagem e semelhança. E aí todo pós-moderno vai dizer, veja, a hora que a técnica, a guerra e o capital se tornaram realmente globais, o Ocidente começou a perder a centralidade. Morre o indivíduo, né? E ele é aprisionado numa lógica, né? Que é a lógica do pastiche, que a gente estava discutindo aqui. Some a temporalidade. E a gente fica preso numa espécie de presente perpétuo. Então, essa que é a pegada, entendeu? Essas visões pós-modernas, elas são sempre anti-essencialistas e sempre perspectivistas. Porque se não existe verdade, mas apenas disputa de pontos de vista, a questão do poder está também no quê? Na estética, nos costumes, o que vai permitir uma politização integral da vida. Que é típico dos anos 60. O que a década de 60 faz? Politiza tudo. Do sexo, à arte, o jeito que você anda na rua. Né? Então, essa politização integral tem a ver com o quê? Com essas transformações. É nesse sentido que o livro do Lyotard foi decisivo. Ele diz, olha, quando a ideia de uma história unitária desaparece, de um ponto de vista objetivo, de uma realidade que está por trás das aparências, todo esse esforço se fragmentou. E aí é o complemento do Derrida. O Derrida é muito mais influente nas RI do que o Lyotard. O Derrida é mais influente, ele aparece no Derrida, em vários autores. O que é a pegada do Derrida? Ele vai dizer o seguinte, né? ele vai dizer o seguinte, né, no limite. Só existem interpretações, tudo, né, é um pouco essa ideia, não tem a verdade. Mas o que ele vai insistir? Ele vai insistir no que ele chama de double reading, ou leitura dupla. A primeira leitura, você lê um discurso tal como ele se propõe. É uma coisa que o Gianotti sempre insistiu na USP. Para você entender um autor, você tem que se converter ao texto. O que é se converter ao texto? Ler o autor nos termos do próprio autor, tentar defendê-lo, virar advogado do diabo. Essa é a primeira leitura. Essa primeira leitura vai evidenciar, se ela for bem feita, os pontos de tensão e os pontos de instabilidade. Aí vem a segunda leitura. A segunda leitura é por pressão nesses pontos para fazer o raciocínio colapsar. Esse colapso do raciocínio é a tal da desconstrução. Como que isso aparece em RI? E eu acho muito forte esse argumento. Olha,
O que em si, aí é Derrida, né? Sob a lente do Derrida e alguns outros. O Derrida vai insistir. Há uma tendência a gente colocar em coisas em termos dicotômicos. Mas isso é uma farsa, por quê? Um elemento, um polo, sempre é sobredeterminante. Por exemplo, anarquia e soberania. Tema de RI. Os caras da RI pós-moderna entram por aí. O discurso da anarquia não é sobre anarquia. Hadley Bull, Nye, Keohane, os caras que nós lemos, foi de propósito. Eles não estão discutindo anarquia. Eles estão discutindo soberania. E a vantagem da soberania. Então, o que domina na aparente contraposição entre anarquia e soberania, ou no caso mais enigmático de propósito do Waltz, anarquia e hierarquia? A defesa do quê? Da ideia de soberania. Todos eles defendem o Estado, não defendem? Defendem o sistema interestatal. Qual que é a ideia, então? Você define a anarquia de forma residual, por oposição a quê? A soberania. E não deveria surpreender ninguém, porque a ideia de soberania territorial e centrada no Estado é ocidental. Esse é o discurso do Ocidente. Veja só a questão. Essa é a ideia do double reading. Ó, vamos ler o discurso, primeiro tal como ele se apresenta. Entendeu, cara? Vou dizer uma palavra vulgar aqui. Onde está o migué? Onde está o migué é onde o cara acoberta as coisas, entendeu? Ou melhor, onde está a coisa subreptícia. Está no que ele quer esconder. Né? Então, veja, os pares dicotômicos não são dicotômicos. A discussão sobre a anarquia das RI, na esmagadora maioria das vezes, é uma discussão glorificando o quê? A soberania. O Bull é explícito nisso. O Waltz, o próprio Niall Keohane. Mesmo construtivistas como nós vimos, na hora H é o Estado. Eu acho muito interessante fazer essa discussão da soberania se você colocar o Clastres na jogada. O Clastres não é pós-moderno, evidentemente. Mas na prática ele está fazendo uma double reading. O que diz o Clastres? Eu vou acreditar que existe sociedade primitiva e sociedade de poder concentrado. Ou seja, só que eu vou fazer essa oposição funcionar diferente. Eu vou ler isso do ponto de vista dos primitivos. E aí, eu não defino mais a sociedade primitiva porque, pelo que falta. Falta Estado, falta mercado. Primeira coisa, né? Já lendo o Marshall Salins. As sociedades primitivas são sociedades da abundância. Então, eles não estão na subsistência. Só um idiota diz isso. Veja como é double reading. O que é a visão? Parece aquelas coisas do Freud, né? Quando João fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que Pedro. Quando uma pessoa define a sociedade primitiva como baseada na subsistência, ela está falando mais sobre ela do que a sociedade primitiva, porque não é. E o Classe é incisivo. O mesmo cara que fala que a sociedade primitiva é uma sociedade da falta, diz que os caras são vagabundos. Eles ficam 5 horas na rede. Então, peraí. Para mim, subsistência, você está correndo atrás do almoço e da janta a todo momento, né? Almoçou, você tem que correr atrás da janta. Porra, você fica 5 horas na rede, então não é. Esse é o double read. Então, na verdade, se a gente utilizar essa dicotomia contra quem a formulou, a coisa fica interessante. Eu acho que isso que é a crítica pós-moderna. Né? A parte interessante da crítica pós-moderna. Vamos olhar como o cara define anarquia. É residual. Então, não é uma dicotomia. Né? Na verdade, é o quê? É a defesa do sistema interestatal. Né? Que toma várias matizes, mas é sempre assim. Esse é o paradoxo. A análise do discurso se banalizou. Fica parecendo que é uma coleção de excentricidades, né? Mas a questão é isso, é exaurir o discurso. Mostrar o que o discurso oculta, né? Eu acho que essa que é a pegada. E por isso que eu gosto do Clastres, que é um sujeito que já estava nessa pegada lá atrás, entendeu? E o Latour é um cara que leva isso às últimas consequências também, ao propor uma antropologia simétrica. Então essa galera toda está influenciada pelo pós-modernismo. E particularmente por essa conexão entre poder e discurso. E o que eu acho interessante do pós-modernismo é que ele não essencializa as identidades. Porque a armadilha é a essencialização das identidades. Como se elas fossem amorfas, entendeu? Por exemplo,
é uma autora que eu gosto muito, inclusive meu curso de história é baseado nela, a Silvia Federici. Eu compro o argumento dela já de saída. Não existe patriarcalismo em geral. Existe um patriarcalismo peculiar que foi engendrado pelo capitalismo, né, e que tem a ver com a acumulação primitiva, a caça às bruxas. O drama é o seguinte: essa discussão identitária ela é perigosa numa ponta. Ao primeiro banalizar a crítica do discurso, o discurso tem bases materiais. O discurso tem dimensões sociotécnicas, que elas ficam veladas a princípio, e você tem que extrair elas. Por exemplo, numa sociedade digital é uma coisa, mas a analógica é outra. Né? Então, essas coisas precisam ser explicitadas. Como é que aparecem as coisas então, e o discurso tomado aí nas suas manifestações do poder. Eu acho que, e por isso que essa discussão é conexa com a bibliografia mais de ponta, eu acho, em RI, que flerta com a decolonização e tudo mais. Né? Mas todas elas, essas pessoas não têm medo do pós-modernismo. Eu acho que essa que é a questão. Porque pós-modernismo vira uma coisa muito pejorativa, né? Fica parecendo que, né, esses malucos aí. Mas não, né? Tem um conjunto, tem um corpo teórico e tem um conjunto sistemático, assim, de coisas. O Weitman vai dizer o seguinte, olha, qual que é o perigo? Essa nova direita. Cara, ele está adiantando o QAnon, essa galera. Porque, veja, o problema é o seguinte, se você diz que não tem verdade, você cria um espaço para essa galera, na verdade, que a rigor eles querem renegar, né? Eles querem renegar a modernidade e a pós-modernidade, em nome de uma visão fictícia que nunca existiu. A direita, essa direita nova, a lá Olavo, é do Velho Testamento. Né? Jesus é soft demais. É aquele Deus mesmo que manda praga e tudo mais. Por isso que é paleoconservadora. Ou seja, é a ideia onde aparentemente existiu um mundo sem estranhamento do homem e se identificando com a transcendência de forma imediata. E o Weitman diz, olha, o perigo é essa galera, hein? E vocês não estão percebendo que é para aí que está apontando o jogo do poder. E por isso que a gente fica preso numa armadilha. Quando a gente entra na questão dos costumes e politiza tudo, essa galera reage em nome desse mundo correto, né? Desse mundo estável, que a gente sabe que nunca existiu. Né? Por quê? É o desejo da transcendência. Né? Então, o Weitman ainda acha que mesmo que essa galera é melhor a sociedade pós-moderna. Porque é uma sociedade da comunicação, uma sociedade da mídia de massas. Mas o perigo é sempre esse. Né? Ele diz, olha, o perigo é precisamente essas formas que a gente poderia chamar de arcaicas aqui. Esse é o drama. E os conservadores que observam isso, eles vão dizer, olha, eu não vejo diferença entre um reacionário e um revolucionário. Esse revolucionário que acha que existe a chave da verdade. Eles estão operando na mesma diapasão. Um acredita ou que tem a classe redentora, o proletariado, ou o plano econômico mirabolante, né? Ambos estão operando a mesma chave. Não, outro ponto é falar fake news. A partir do momento que falou fake news, acabou o discurso. Porque fake news parece que existe uma notícia verdadeira. Barroso, Alexandre, esses caras aí, entendeu? O drama é esse, eu acho, entendeu? O debate ele perde muito quando fica nesse negócio de fake news. Porque, veja, num certo sentido, a ideia de que a história é heterogênea é baseada na diferença num certo sentido, pós-verdade. E querer voltar para um mundo unificado é impossível. Agora, é óbvio que você pode utilizar as técnicas e esse cenário para fazer coisas extremamente conservadoras, que é, infelizmente, o que está preponderando. Né? Eu acho que essa é a grande armadilha. A gente não pode recuar na crítica, eu acho, mas tem que ser um pouco hábil, né? Para não dar vazão para essa galera. A concepção usual de ciência não se sustenta mais. É sempre perigoso esse discurso.
É por isso que eu gosto muito do Mauro Almeida, meu colega aqui de ficha, aposentado, com aquela ideia de verdades pragmáticas que ele gosta de desenvolver. Veja, eu acho que a saída que ele encontrou é uma saída interessante. No plano hermenêutico, no plano do discurso, você não resolve nada. Mas você resolve nas questões práticas. Por exemplo, Belo Monte, em cima de situações concretas. Não dá para a gente teorizar no geral. Né? Eu acho que é em cima das circunstâncias concretas. E aí a gente fica nesse papel difícil, entendeu? Chame os especialistas. O especialista vai lá, porque todo o problema, né? Essa é uma briga moderna. O Latour, no Jamais Fomos Modernos, como eu já fiz alusão aqui, ele opõe o Hobbes e o Boyle nesses termos. O que é a posição do Hobbes? A posição clássica, apodítica, de que existem verdades e que essas verdades estão na cabeça dos grandes representantes dessas verdades. Qual é a posição do Boyle? Não, são as comunidades científicas, de cientistas que têm que decidir caso a caso o que é a verdade. O caso era a disputa sobre se existe vácuo ou não. A Royal Society deu ganho de causa ao Boyle. Mas há momentos onde essa visão apodítica do Hobbes prepondera. Então, o que é legal no Latour é que ele diz, olha, os modernos são esquizofrênicos. Eles preservam essa dimensão apodítica, ele é muito forte nas humanidades, na filosofia, e também existe essa dimensão mais de que a verdade é decidida pelo clubinho de especialistas. Então, por isso que ele vai dizer que nunca existiu uma modernidade, sempre foi a tensão entre essas formas de poder. Mas a questão é sempre em cima de problemas concretos. O caso ali, que ele organiza todo o livro dele em cima da bomba a vácuo. Tem um livro do Shapiro, um outro cara, que conta a história da bomba a vácuo do ponto de vista metafísico. E eles acham que o Hobbes saiu ganhando. Mas veja, é por isso que está dentro disso aqui, é uma visão pós-moderna, num certo sentido. Como que a bomba a vácuo mudou uma discussão que era epistemológica e ontológica? Não sei se vocês já leram o Latour. O que era a treta? O Hobbes ficava insistindo que não existe vácuo, só existe matéria. É uma separação radical entre o mundo ideal e o mundo material. Ele dizia isso por quê? Para ir contra os Quakers e o Oliver Cromwell, que diziam que estavam recebendo Deus. Olha, é impossível. Deus só chega pelo Papa, porque ele é a autoridade. Aí o que ele dizia? Se você deixar as pessoas decidirem quem são Deus, fudeu, vai ter revolução o tempo inteiro. As pessoas não têm o direito de decidir em quem elas acreditam. Existe o Papa, entendeu? Do mesmo jeito que existe o cara que é o portador de saber, ele, no caso. Aí ele criticava o Boyle, olha, essa sua mania de chamar a galera para discutir se está certo ou não viola uma tradição importante, que é a tradição apodítica, que é o pensamento clássico. Porque a querela era dos antigos com o moderno. Todo mundo queria superar os antigos. Mas o Hobbes segurou essa ideia da dimensão apodítica. Por oposição à visão do Boyle, que começou nas ciências naturais, mas invadiu as humanas. Que você decide a verdade de acordo com os especialistas. Qual que era a disputa, né? O Boyle chegou para o Hobbes, então vamos resolver essa parada. Ó. Eu vou colocar... começou com a vela, né? Eles acenderam uma vela, pôs um copo. Qual foi o argumento do Hobbes? Cara, o calor transformou... Primeiro não tinha nem noção de oxigênio, né? O calor transformou o ar no vácuo. Por isso que apagou a vela. No éter, perdão. Não dá para provar. Qual foi a posição, então, do Boyle? Você está me dizendo, então, que esse tal éter metafísico que você está falando é uma matéria? É. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma pena numa campânula de vidro, um mecanismo que aciona um ventilador, né? Primeiro sem a campânula. Você liga, a pena se mexeu, óbvio. Vento. Eu vou fechar a campânula, eu vou usar uma bomba a vácuo, que era baseada em água. Para mim, eu vou tirar o ar que está lá dentro. Para você, isso não pode acontecer. Se acontecer, eu estou trocando o ar por esse éter que é a matéria. Então, eu vou girar a manivela. Se a pena andar, você está certo. Se a pena ficar parada, eu estou certo. Todos os caras da Royal Society assistindo. A coisa vai lá, gira a porra da coisa, a pena não anda. Isso selou o destino do Hobbes. O Hobbes virou o cara do quê? Do estado absoluto. O Boyle, o cara da lei Boyle-Mariotti, aquela da mecânica dos fluidos. Embora os dois estivessem disputando o quê? Questões políticas. E esse livro é interessante porque os dois concordavam que os rebeldes tinham que ser derrotados. Eles concordavam politicamente em tudo. Né?
Mas uma prova de laboratório, entre aspas, né, deu razão ao Boyle nesse caso em particular. E transformou o Boyle num herói da física dos fluidos e tudo mais. O Boyle, o Hobbes, no herói da ciência política. Agora, o que é divertido no Latour, ele diz, olha, mas veja que engraçado. Em geral, você critica as ciências humanas porque a gente fabrica os nossos fenômenos. O que é um laboratório se não a fabricação de fatos? O que o sujeito faz no laboratório? Ele fabrica fatos. Então, são essas ironias que eu acho divertido no Latour. Tá vendo? Essa briga dos modernos. Ciência dura fabrica fatos. O laboratório é uma fábrica de fatos, né? E para quê? Para validar teorias abstratas. Então, eu acho que essa que é a pegada, né? Agora, quando você chega nas questões concretas, aí que é possível abrir um espaço para essas verdades pragmáticas. O drama é o seguinte, aí é o perigo do multiculturalismo. Se todos os mundos não se conectam, não tem critério, né? Aí é o perigo dessa direita. O paradoxo é o mais forte, ou o mais eloquente, o sofista. O sofista vai ganhar sempre. É a virada ontológica, né? Uma discussão que vem do Vieira de Castro e tudo mais. Porque qual que é a visão? Não dá para discutir essas coisas sem a virada ontológica. A ideia sempre foi o seguinte: existe apenas um mundo natural, determinista, que inspirou a física newtoniana. Existem representações sobre esse mundo. O multiculturalismo qual é? O mundo é o mesmo. Variam as representações. Quando você começou a dissolver o peso do Ocidente, o paradoxo é que você deu peso igual a todas as visões. E, num certo sentido, não eliminou essa ideia de que existe um único mundo. Por isso que essa galera diz, olha, multiculturalismo é ruim. Vamos chamar de multinaturalismo. É lacrar. É de propósito. Existe uma cultura só. Uma cultura compartilhada entre os animais, as coisas, a Alexa. Deixa ela quieta, ela vai falar. E as coisas, entendeu? Cibernéticas. Existe uma cultura só. Né? E múltiplas naturezas. Ou seja, múltiplas concepções ontológicas. E a questão é como é que você encaixa esses múltiplos mundos. O critério tem que ser o quê? Essa ideia de verdade pragmática. As ontologias indígenas, por exemplo. As outras ontologias. Elas têm o direito de continuar existindo. Entendeu? Apropriação cultural. Você não pode ser ocidental.